Olá, tudo bem com você? A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E para começar, eu trago algumas indagações para vocês. Qual é a importância de indicadores sociais no planejamento de políticas públicas? Uma outra indagação. Quando eu tenho um número considerável de alunos evadidos do ambiente escolar, o que é que pode ser feito? São dois questionamentos bastante interessantes. E são questionamentos que acabam revelando a importância de indicadores sociais. Por isso que o objeto de conhecimento desta videoaula é fontes de indicadores sociais. Nós já temos uma videoaula produzida que trata a respeito de indicadores sociais. Nessa aula, você aprende o que são esses indicadores e você pode, inclusive, estar acessando-a novamente para consolidar o seu aprendizado a respeito deste objeto de conhecimento. Nesta videoaula, eu almejo que você aprenda a respeito dessas fontes de indicadores. O que são fontes? De onde vêm? Eu tenho informações quantitativas. Qual a origem dessas informações quantitativas? Onde eu posso encontrá-las? E como que essas informações quantitativas, elas, digamos assim, são produzidas? Como que se chega a esse tipo de informação? Então, vamos visualizar em tela. Eu tenho uma imagem, que eu tenho uma representação gráfica de dados, Na parte colorida, eu tenho esse recurso didático, que é um tipo de gráfico que nós chamamos de gráfico em pizza, e aí você pode perceber que também existe uma representação gráfica, só que em colunas. E bem na parte superior da informação que está sendo apresentada a todos vocês, nós temos a pergunta básica: o que são os indicadores sociais? Indicadores sociais são medidas que buscam refletir aspectos da realidade social, como saúde, educação, trabalho, habitação e segurança, com o objetivo de monitorar o bem-estar da população, subsidiar políticas públicas e avaliar seu impacto, segundo o conceito elaborado pelo IPEA no ano de 2002. Então, prestem bem atenção. Os indicadores sociais, eles têm grande importância no que diz respeito a essa percepção da realidade. Então, prestem bem atenção. Não são números aleatórios, não são dados vagos. Eles acabam correspondendo a uma verdadeira apreensão da realidade. Eu compreendo a realidade e, no âmbito das políticas públicas, as intervenções, elas somente podem ocorrer diante, digamos assim, dessa apreensão da realidade. Porque a partir do momento em que eu levanto dados, a partir do momento em que eu busco essas informações, eu consigo me apropriar de forma mais eficiente a respeito da realidade social. E isso é muito utilizado na área das ciências humanas, na sociologia, por exemplo. Tudo aquilo que é sociologicamente ponderado se serve justamente dessas informações quantitativas. Muitas das vezes, as pessoas elas não conseguem perceber ou dialogar a teoria e a prática. Como que eu tenho uma teoria? Como que uma ciência, independente da área de conhecimento, ela pode sistematizar uma teoria sem você ter a apreensão da realidade? Então, é necessário compreender a realidade,
apreendê-la, entendê-la em toda a sua magnitude e, a partir daí, elaborar justamente as concepções teóricas. Nós sabemos que a sociedade, ela se reformula ao longo do tempo. Há um dinamismo social. Aquilo que, estatisticamente ou quantitativamente falando, pode ser um problema social fora de controle, como, por exemplo, a questão da segurança existente no nosso país, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, os dados eles podem revelar uma queda, por exemplo, dos índices de criminalidade no nosso país. Não estou fazendo nenhuma afirmação, eu estou apenas levantando uma hipótese, porque esses indicadores sociais, eles apontam, ou, em outras palavras, eles têm condições de diagnosticar a variação numérica que os problemas, que as deficiências existentes na sociedade apresentam ao longo do tempo, permitindo, conforme o conceito que foi lido agora há pouco, a intervenção do poder público, a intervenção da sociedade nas mais diferentes políticas públicas. Por que eu vou investir em novas moradias? Principalmente em casas populares, voltadas, digamos assim, para famílias de baixa renda, porque eu tenho um déficit habitacional. Porque esse é o perfil de pessoas que atualmente, por exemplo, se encontra com a moradia própria ausente no nosso país. Então, é necessário intervir, ou seja, ninguém realiza uma intervenção, ninguém pensa uma política pública baseada em achismo, em concepções vazias, sem que haja um argumento que dialogue com a verdadeira realidade das coisas. Vamos visualizar em tela mais algumas informações? E aqui nós temos uma outra indagação. Quais são as principais fontes de indicadores sociais? Ou seja, quem é que produz, na atualidade, esses indicadores, essas informações? Eu preciso de um dado, eu preciso de um número na área da saúde, eu preciso saber, por exemplo, qual o quantitativo de brasileiros, levando em consideração a totalidade do nosso país? Ou, por exemplo, eu quero saber qual é o contingente populacional existente em uma determinada cidade brasileira? Ou eu posso ser, inclusive, mais específico. Qual a quantidade de crianças que residem em um determinado município brasileiro? Eu quero informações, por exemplo, a respeito da segurança pública existente no país. Quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas, digamos assim, elas acabaram indo a óbito através das ações policiais, por exemplo, ou pessoas que foram vitimadas por ações criminosas. São dados, são informações, mas retomando, quem é que gera isso? Quem é que produz? Habitualmente, as políticas públicas e alguns órgãos, eles estão estruturados com essa finalidade. Então, vamos visualizar novamente em tela, bem na parte inferior, você pode observar, existe aqui um destaque em que algumas plataformas, algumas instituições, elas são mencionadas e elas são geradoras desses dados. Então, por exemplo, uma fonte de dados quantitativos a respeito da realidade brasileira, levando em consideração várias peculiaridades da população brasileira, é o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza o censo demográfico e também a pesquisa nacional que é referente à questão domiciliar, levando em consideração a qualidade de vida das pessoas, né? Porque não basta somente você ter a questão da moradia, mas essa moradia, ela tem internet, a família ela tem acesso à rede de abastecimento de água,
água, o bairro em que essas famílias elas se encontram, digamos assim, possui a disponibilidade de rede de esgoto, e a questão de lazer, há no bairro, digamos assim, espaços de lazer, dentre outras variáveis que, digamos assim, podem ser observadas. Nós temos o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que ele produz o Atlas da Vulnerabilidade Social, o DataSUS, que é uma plataforma que, no caso, ela está voltada especificamente para a área da saúde, e ainda existem organizações de âmbito mundial, no caso, a Unesco, a ONU e também o Banco Mundial. Como eu acabei de mencionar a todos vocês, está restrito a esses exemplos que eu acabei de mencionar? Não. Existem outros órgãos, ainda há outras instituições que são fornecedoras, não só fornecedoras, mas também geradoras de informações quantitativas. Precisamos também considerar as gestões municipais e as gestões estaduais, que através dos sistemas alimentam determinadas plataformas, e por isso que em alguns casos, em âmbito nacional, eu consigo fazer o levantamento de algumas informações. E esses dados, eles acabam sendo interessantes pela diversidade de informações que você tem à sua disposição para pesquisa e para compreensão da realidade brasileira, da realidade do Estado e até mesmo da realidade da cidade em que você reside. E uma outra questão que também não pode deixar de ser mencionada, são as desigualdades, porque quer queira, quer não, esses dados eles acabam evidenciando uma situação de desigualdade no nosso país. Aquelas pessoas que ainda estão à margem do Sistema Único de Saúde, a questão da insegurança no que diz respeito à segurança pública, porque enquanto cidadão, se eu estou transitando em uma rua ou no ambiente em que eu estou, eu preciso ter o mínimo de convicção de que eu não serei abordado, que eu não entrarei nas estatísticas como mais uma vítima de algum ato criminoso, independente da natureza desse ato, né? Então, os dados, eles também acabam contribuindo com esse tipo de percepção. Avançando, e como que essas informações, elas são produzidas, né? Então, vamos aqui observar em tela, nós temos aí uma sequência, né? Destacada, né? Cada etapa destacada em uma cor. Então, nós temos a coleta, a análise, o processo de decisão e as questões relacionadas à questão da ação. Formas de coleta: censos, pesquisa por amostragem, registros administrativos, né? Então, prestem bem atenção. O censo demográfico, realizado pelo IBGE, ele pesquisa todos os lares, todos os domicílios brasileiros? Não. É muito recorrente você trabalhar com uma amostragem. Então, por exemplo, vamos aqui hipotetizar uma determinada situação. O censo demográfico, ele vai ser aplicado, por exemplo, em um bairro em que há 500 domicílios. Como eu ponderei agora há pouco, uma estratégia de pesquisa, de levantamento de dados, faz com que eu não pesquise os 500 domicílios, mas que eu trabalhe com uma amostra, ou seja, será visitado e participará da pesquisa, por exemplo, 10% das pessoas que habitam naqueles 500 domicílios. Então, no caso, eu teria 50 domicílios visitados. É por isso que essas informações quantitativas, principalmente as de ordem estatística, há uma margem de erro, tanto para mais como para menos. Você pode perceber isso quando esses estudos, o resultado dessas pesquisas, no caso, eles são divulgados. Agora, por exemplo, existe algumas fontes de indicadores que elas acabam trabalhando, por exemplo, com números absolutos.
E aí eu tenho, em certa medida, a exatidão no que diz respeito à quantidade. Por exemplo, uma escola, ela formaliza, ou em outras palavras, ela documenta a matrícula do aluno. Quando um aluno ele é transferido de uma escola para outra, tudo isso é documentado. Se eu tenho a evasão escolar, né, ou se eu tenho uma baixa frequência, ou seja, a presença do aluno no âmbito da sala de aula, tudo isso é documentado, porque, por exemplo, o professor, a cada aula que ele realiza, que ele ministra, ele está registrando quais são os alunos presentes e quais são os alunos ausentes naquele horário de aula, naquele dia, naquela escola. Então, prestem atenção. Tudo isso é sistematizado. Então, uma escola, ela tem condições de ponderar, de afirmar, eu tenho matriculados X alunos, tantos alunos eles foram transferidos, eu tenho um percentual Y de alunos que não frequentam a escola com assiduidade. Então, prestem bem atenção. É dessa maneira que você realiza, digamos assim, o levantamento dos dados, o levantamento das informações. Vamos retornar para a nossa tela. Um exemplo prático, como a taxa de analfabetismo influencia políticas de educação. E, por fim, esses dados, eles são utilizados pelos governos, pelas ONGs e também pela mídia. Voltando aqui ao nosso exemplo prático, que menciona a questão do analfabetismo. Se eu tenho uma incidência muito grande de pessoas analfabetas, o que é que pode ser feito para reverter essa situação, né? Ou seja, é abrindo mais turmas, é oferecendo o ensino noturno, ou seja, que estratégias podem vir a ser utilizadas. Isso vai ser revertido, a redução do analfabetismo no nosso país irá se dar com achismo, com simples opiniões, com simples concepções? Não, eu preciso de dados justamente para enfrentar ou tentar reverter com o máximo de naturalidade possível esse tipo de problemática. Agora nós vamos para a nossa atividade. Eu tenho duas questões objetivas e nessas questões nós vamos trabalhar justamente essa questão dos indicadores sociais. Vamos para a nossa primeira questão? Primeira questão essa, que ela esteve no Enem de 2021. E lá no caderno de Ciências Humanas do Enem de 2021, era a questão 66. Houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país. Homens jovens, abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e majoritariamente com penas de 4 até 8 anos. Essa informação, conforme vocês podem observar, ela foi retirada do mapa do encarceramento que foi publicado no ano de 2015. Então percebam, o enunciado da questão, ele traz dados levando em consideração variáveis, a escolaridade, o perfil racial dessas pessoas, justamente para designar ou para que nós tenhamos uma noção quem é essas pessoas que estão em situação de encarceramento no nosso país. Sem esses dados, sem essas precisões, sem o registro dessas informações, sem sombra de dúvidas, nós não teríamos esse perfil que agora há pouco foi lido para vocês. Vamos agora fazer a leitura do comando da questão e as possibilidades de resposta. Nesse contexto, as políticas públicas
para minimizar a problemática descrita, devem privilegiar letra A, flexibilização do Código Civil, B, promoção da inclusão social, C, redução da maioridade penal, D, contenção da corrupção política e letra E, expansão do período de reclusão. Vamos visualizar a alternativa correta, está expressa na letra B, promoção da inclusão social. O dado, ele revela para todos nós, os dados, aliás, eles revelam que a maioria dessa população carcerária é uma população negra. E nós sabemos que o Brasil, ele possui, digamos assim, uma discriminação em relação ao negro, que é uma discriminação historicamente construída. E por mais que existam políticas públicas voltadas a essa população, a discriminação ela ainda continua muito presente. Então é necessário investir na questão mesmo da inclusão. Não é que nós não vamos responsabilizar ou punir a pessoa negra criminosa, mas é necessário também dar condições de acesso para que esse processo discriminatório ele venha a ser, digamos assim, significativamente reduzido e para que a mentalidade discriminatória das pessoas também venha a ser reduzida de forma significativa. Vamos para a nossa segunda e última questão. Nós temos agora um gráfico, né? E nós temos aqui a questão que estava no Enem de 2023 e era a questão 76. Qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? O gráfico ele mostra toda uma estatística de fecundidade no Brasil, de 1960 a 2020. Número de filhos baixa de 6,3 para 1,5. Então, de 1960 e uma perspectiva até o ano de 2050. Percebam, as colunas do gráfico, a cada década, mostrada, evidenciada, retrata essa redução. Então, vamos observar aqui quais são as possibilidades de resposta. Letra A, flexibilização legal da prática de aborto. B, envelhecimento da população brasileira. C, crescimento dos casos de gravidez precoce. D, participação feminina no mercado de trabalho. E letra E, diminuição dos benefícios na licença maternidade. Vamos observar qual a alternativa correta está expressa na letra D, participação feminina no mercado de trabalho, porque os próprios dados também revelam que a mulher, ela passou a colaborar bem mais no ambiente de trabalho, e quando eu falo dessa colaboração, é a colaboração econômica mesmo, em que a mulher ela se inseriu de forma significativa no ambiente de trabalho. Consequentemente, isso impactou ao longo desses últimos anos na taxa de fecundidade, ou seja, na quantidade de filhos que, no caso, um casal ele dispõe. Então, podemos afirmar que a família, hoje, ela é uma família quantitativamente bem menor em comparação a famílias de décadas passadas. E nessa videoaula você aprendeu o quê? Vamos aqui destacar. Você entendeu que os indicadores sociais e suas fontes nos ajudam a conhecer melhor a realidade do país. Esses dados revelam desigualdades e orientam ações para melhorar a vida das pessoas. Ao interpretar essas informações, exercemos nossa cidadania de forma mais consciente e participativa. E eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia.